porta, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Neste texto que está projetado aqui, Hebreus 4, do 14 ao 16. A carta aos Hebreus tem sido a carta do meu coração nos últimos 2 anos. Deus tem falado muito comigo através desta carta. É uma carta que é chamada de o quinto evangelho, porque os primeiros 4 evangelhos falam a respeito de Jesus, do que ele fez. Hebreus também fala a respeito do que Cristo fez, mas do que Cristo fez no céu. Os primeiros 4 evangelhos falam do que Cristo fez na terra. Hebreus fala do que Cristo fez no céu, fala do seu ofício de sacerdote. E a carta de Hebreus, por vezes, ela é olhada de forma um pouco... As pessoas têm medo, não medo, porque parece complexa, parece muito complexa. Eu lembro que há uns 7, 8 anos atrás, eu sempre tive o hábito de pegar cartas e ler de uma vez. Então pegava Efésios, sentava e lia. Pegava Romanos, sentava e lia de uma vez. E sentava e lia Hebreus e não entendia nada. Só que quando você entende o que está acontecendo naquele contexto, a carta de Hebreus fica tranquila de entender, e eu vou mostrar isso para vocês nesta noite. Se eu pudesse, eu não posso, mas se eu pudesse dar um tema para a carta de Hebreus, seria perseverança. Guarde essa palavra, perseverança. Texto lindo, apenas 3 versículos para lermos nesta noite e para ouvirmos a voz do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou ao céu, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos orar? Deus, a Tua palavra está aberta. E sem Ti, ó Deus, nada podemos fazer. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, para que o Senhor fale, só o Senhor fale, não o homem. O homem não tem nada a oferecer. Por isso nós oramos e clamamos a Ti pela Tua intervenção. Os nossos corações estão, ó Deus, na expectativa de Te ouvir, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja e fala com o Teu povo para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, ao qual morreu por nós, nós oramos. Amém. Meus irmãos, Gênesis 19 conta uma história. A história de Ló. E Deus traz juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ali tem a história da mulher de Ló. O texto fala que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Qual é a ideia? O que está acontecendo ali? A mulher de Ló tinha apego terreno, tinha apego a Sodoma, tinha apego ao pecado. Então ela olha para trás e desce juízo sobre ela. Eu pergunto para você esta noite, o que te faz sentir o desejo de olhar para trás? O que gera desânimo na sua vida? O que faz você sentir o desejo de parar? O que faz você se sentir tentado a não olhar mais no serviço a Jesus ou no viver a Jesus como algo não tão atraente? O que está acontecendo com os leitores, ou melhor, o que está acontecendo com os destinatários desta carta? Olha que diz o texto de Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
O que o autor de Hebreus está nos mostrando é que aquele povo estava sentindo o desejo de retroceder. Eles estavam considerando a hipótese de não servir mais a Jesus, de não viver mais para Jesus. E esse é o tom da carta. O autor de Hebreus tentando convencer um povo a perseverar. O que te faz, meu irmão, nesta noite, sentir vontade de retroceder? O que te faz olhar para o mundo e vê-lo mais atraente do que o próprio Cristo? A carta é endereçada a judeus. Esses judeus, obviamente, eles tinham uma tradição. Eles serviam a Deus no judaísmo. Então tanto eles como seus pais, os pais dos seus pais, vinham de uma tradição judaica de ir ao templo semanalmente, oferecer sacrifício pelos pecados e até ao sacerdote. Então era todo aquele ritual. O povo hebreu tinha que providenciar um cordeiro para sacrificar pelo próprio pecado. Só que aí aparece uma nova religião. Aparece um tal de Jesus Cristo, falando que era o cumprimento da lei. E esse Cristo morre, vence a morte, sobe aos céus. E nós temos aqui um povo judeu que começa a ser perseguido por abandonar o judaísmo e se converter ao cristianismo. Como assim? Como assim vocês vão servir agora esse tal de Jesus? Quem é Jesus? Eu imagino se Natanael estivesse aqui, ele ia falar: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quem é esse carpinteiro? Essa nova religião que vocês aí estão seguindo tem só um prédio, um púlpito, um pregador. Não tem sacrifício de bode, não tem nenhum ritual. Cadê a Arca da Aliança, o propiciatório? Cadê o altar onde sacrifica? Que religiãozinha é essa? Que Deus é esse que vocês estão servindo? Imagine eles sendo questionados. Mas não só isso. Os judeus cristãos que abandonaram o judaísmo, agora serviam a Jesus, estavam sendo perseguidos não só pelos seus compatriotas, mas pelos gentios. Porque agora estavam seguindo Jesus. Olha que negoção eles fizeram. Estão sendo perseguidos pelos judeus, sendo perseguidos pelos gentios, correndo risco de vida. Perseguição. Mas, meus irmãos, no capítulo 12 de Hebreus, o autor diz que eles ainda não, na luta contra o pecado, eles ainda não tinham resistido até o sangue. O que a gente conclui aqui, mostrando o contexto desta carta? Nós temos cristãos novos na fé, que estavam sendo tentados a abandonar Jesus por causa da perseguição e por causa do próprio pecado. As privações, as provações, os desânimos levaram esses cristãos a desanimarem. E aí, a falta de perseverança. Eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a retroceder. Por isso que o autor fala: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Eu te pergunto mais uma vez: qual é o motivo do seu desânimo? O que faz você olhar para trás? O que faz você sentir o desejo de não mais servir a Jesus? As privações, as provações, a frieza espiritual, o seu pecado, a falta de dinheiro, as traições, talvez um câncer. O que tem sugado as suas energias? O que tem te paralisado espiritualmente? Nesta noite nós veremos 3 verdades para te ajudar a perseverar. O tema do nosso sermão é: não retroceda, permaneça em Cristo. Podemos repetir? 1, 2, 3. Não retroceda, permaneça em Cristo. Apenas 3 versículos. Verso 14.
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, guarde isso, penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que o autor está querendo dizer por penetrou? Meus irmãos, no Antigo Testamento, anualmente, por causa do pecado, o sumo sacerdote precisava ir até o Santo do Santo, penetrar por entre o véu e derramar o sangue no propiciatório. Esse sangue era um simbolismo da expiação do pecado. Então, o sumo sacerdote no Antigo Testamento precisava penetrar ao Santo dos Santos. Ou seja, havia derramamento de sangue para que houvesse perdão de pecados. O lugar santíssimo era separado por um véu. A tradição judaica diz que o sumo sacerdote entrava por entre aquele véu com a corda amarrada à cintura, porque se ele tivesse pecado, ele seria consumido pela santidade de Deus e seria arrastado para fora como um cadáver. O que o autor está querendo dizer, falando que Cristo Jesus penetrou aos céus? O sacrifício de Jesus, do sumo sacerdote, Cristo Jesus, estava sendo simbolizado lá no Antigo Testamento. Quando ele fala que Jesus penetrou aos céus, é que Cristo penetrou ao Santo do Santo espiritual e ofereceu uma oferta pelo pecado, e a oferta era Ele mesmo. Ele está falando, esqueçam o judaísmo, o sacrifício já está feito. Jesus Cristo penetrou aos céus, Ele ofereceu um sacrifício melhor, um sacrifício suficiente, Ele livrou vocês da ira de Deus. Não abandonem Jesus, permaneçam em Jesus, porque o sumo sacerdote já penetrou aos céus e já ofereceu um sacrifício pelo pecado. É isso que o autor está dizendo. Olha o que diz o texto bíblico. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está falando de Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Preste atenção agora, meu irmão. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está fazendo um contraste aqui. Todo ano, o sumo sacerdote do Antigo Testamento tinha que ir lá no templo, oferecer sacrifício. Todo ano. Jesus Cristo não. Ele ofereceu um sacrifício e ele assentou-se. Porque a obra está consumada. A obra está terminada. Você não precisa mais olhar para trás. É isso que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está persuadindo esses cristãos a olharem para Jesus. Olha esse texto, esse outro texto. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, contudo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mais uma vez, ele fala que Jesus se assentou. O problema do pecado está resolvido. Para que vocês vão abandonar Jesus? Você entende a profundidade disso aqui? Obras humanas não podem salvar. Se você não estiver em Jesus, você está perdido, porque obras humanas não podem remover pecados. Primeira verdade, para te fazer perseverar em Jesus, para te fazer não olhar para trás, não é você que assegura a sua salvação, é Cristo Jesus. Não depende de você, fora de Cristo, nada do que você faça te livrará da morte.
Nele a nossa salvação está garantida. Não olhe para trás, permaneça. Não exista nada melhor do que Jesus Cristo. Nada. Se são seus pecados que te fazem desanimar, coloque os seus olhos em Cristo e tire seus olhos de você mesmo. O seu maior problema, o pecado, está resolvido do ponto de vista judicial. Ele penetrou no Santo dos Santos espiritual com uma oferta que era Ele mesmo, e Ele se assentou. A sua asseguração, a sua salvação está assegurada. Para onde que você vai se afastando de Jesus? Nós não temos para onde ir. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo. Imagina o autor de Hebreus persuadindo aqueles cristãos desanimados com essas verdades. Mas ele diz, ainda no verso 14, conservemos firme a nossa confissão. O verbo aqui usado por conservar, no grego, ele significa apegar-se, abraçar. Se apega nessa verdade no momento do desânimo. Abraça essa verdade. Se apega a Jesus. Se assegura em Cristo. Você já viu aqueles filmes que a pessoa está à deriva no mar? O navio afundou, a pessoa fica lá boiando. Primeira coisa que ela vê, o que ela faz? Ela se agarra. Conservar firme a confissão em Cristo Jesus é se agarrar no Cristo, é se agarrar no sumo sacerdote. Permaneça conservando a sua confissão em Cristo, mas se apegando nessa verdade, de que sua salvação está garantida em Jesus. Fora de Jesus é ira de Deus. Fora de Jesus, o cálice da ira de Deus cairá sobre sua cabeça. Você não tem para onde ir. Segunda verdade. Porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, sabe aquela tentação que te assola? Aquela com a força de um meteoro? Aquela que suga suas energias? Seja por causa do pecado, aquele desânimo espiritual. Vocês sabem, né? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Aquelas privações que sugam suas energias, né? Quando falta o dinheiro, quando falta a saúde, quando os relacionamentos estão quebrados. Vocês sabem, né? Nós não temos forças para nada. Eu tenho uma notícia para você. Jesus Cristo se identifica com você e se compadece de você. Olha o que o texto está falando. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Quais são suas fraquezas? Existe compaixão de Cristo nesta noite. Ele olha com um olhar de graça. Ele se identifica com você, porque o que você passou, aquilo que você é tentado, ele também foi. E meus irmãos, nós, por vezes, achamos que Jesus está olhando para nós com raiva. Ele está bravo comigo. Ele está irado comigo. Porque eu sou fraco, eu sou inconstante, eu tropeço no pecado, eu desanimo, eu sou frio espiritualmente. Jesus deve estar olhando para mim com raiva. Segunda verdade, Jesus conhece suas fraquezas e se compadece de você. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Quando você está naquele momento de desânimo, ele olha com um olhar de compaixão.
Existe graça para você que está desanimado. Meus irmãos, nós vivemos um fenômeno no Brasil e no mundo, nos últimos 10 anos praticamente, o recorde de morte de pastores. Os pastores, eles carregam os fardos dos outros. É muito difícil. Só que os pastores têm os seus fardos, têm os seus pecados, têm as suas lutas. Tenha um olhar compassivo com os pastores. E muitos pastores adoeceram emocionalmente e começaram a tirar suas próprias vidas, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. No mundo todo, pesquise, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Porque pastores são falhos. Mas existe um pastor que não existe a chance das lutas dos homens o abater. O sumo sacerdote olha para você com compaixão. Olha esse texto, que coisa linda. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Existe socorro nesta noite, meus irmãos. Se o seu problema é a frieza espiritual, é o desânimo, existe um sumo sacerdote que se compadece e te socorre. Ele levou sobre si todas as nossas fraquezas. Esse evangelho que é vendido aí fora, esse pseudo-evangelho que é vendido aí fora, que coloca o homem no centro da cristandade e coloca o homem como alguém que triunfa, alguém que vence, alguém que é forte, isso é uma mentira. Só existe um homem que foi forte, Cristo Jesus, o sumo sacerdote. E ele levou sobre si todas as nossas dores, porque ele foi tentado como nós, mas sem pecado. Esse pastor não é abatido pelas mazelas dos homens. Meus irmãos, a palavra de Deus está anunciando para você nesta noite que existe compaixão da parte de Cristo para você. Desfrute da graça. Terceiro e último ponto. A igreja pode ler no 3? 1, 2, 3. Sabe por que você não precisa olhar para trás como a mulher de Ló? Porque Cristo Jesus conquistou acesso a Deus por você. O que ele está falando aqui é: se aproxime do trono da graça. Lembre-se, vocês lembram do começo do sermão, que ele fala que Jesus penetrou ao Santo do Santo. Ele passou além do véu. O Evangelho de Mateus fala que quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rompeu de cima a baixo. Nós não tínhamos acesso a Deus por causa da sua santidade inacessível, mas por causa do sumo sacerdote, agora nós podemos ter acesso ao Pai. Acesso ao trono da graça. A relação havia sido quebrada no Éden, agora essa relação está sendo religada. Para onde que você vai? Para onde que você vai? Só em Jesus existe palavra de vida eterna. Não desanime, meu irmão. E tem gente que tem medo de se aproximar de Deus. Hoje eu não consegui nem orar. Deus não ouviu minha oração.
Meus irmãos, preste atenção, não é a sua performance gospel, moralista, religiosa, corrompida pelo pecado, que garante o acesso a Deus. É a performance do sumo sacerdote, que ofereceu uma oferta pelo seu pecado e satisfez a ira de Deus. Mesmo com as suas lutas, suas tentações, fraquezas, abatimentos, você pode se aproximar do trono da graça. Terceira e última verdade. Em Jesus existe refúgio para os desanimados. Em Jesus existe refúgio para os desanimados. Interessante que o texto fala confiadamente. Se aproxime de Deus confiadamente. De forma ousada. Não precisamos mais ter medo. Porque aquele trono era para ser um trono de juízo, de ira. Mas ele virou o trono da graça. Por causa do sumo sacerdote, aonde seria um lugar de julgamento, é um lugar de graça. A ira de Deus, meus irmãos, foi aplacada. Hoje, nós somos filhos, não somos réus. Sabe aquela história que no dia do juízo final vai estar lá o telão passando todos os seus pecados? A gente esquece essas coisas. No dia do juízo final você vai estar mais alvo do que a neve. E Deus vai falar, inculpável, porque quando Ele te olha, Ele vê Jesus. Nós desanimamos porque colocamos os olhos nos nossos méritos. Precisamos colocar os nossos olhos nos méritos de Cristo. Sua dívida foi paga com sangue inocente. O inocente foi morto como culpado. Preste atenção. O inocente foi morto como culpado, para que você, culpado, fosse chamado de inocente. Evangelho da graça. Jesus foi esmagado na cruz. Esmagado. Não para você retroceder, mas para você permanecer. Para você perseverar. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Precisamos nos agarrar a essas verdades. O texto diz que nesse trono, onde você deveria receber juízo, aonde eu deveria receber juízo, a ira de Deus, sabe o que nós recebemos? Graça, misericórdia e socorro. Não importa o motivo do seu desânimo. Não importa. Sabe o que a palavra de Deus está anunciando ao seu coração hoje? Que apesar das lutas, das privações, dos abatimentos, depressões, pecados, perseguições, traições, injustiças, apesar disso tudo, existe para você nesta noite um lugar de refúgio, aonde você recebe graça, misericórdia e socorro. Essas verdades precisam te convencer a perseverar em Cristo. Nós iremos concluir. E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que esses benefícios é para quem está em Cristo, não para os que olham para trás, como a mulher de Ló. É permanecer em Cristo. 3 verdades foram ministradas ao seu coração. Não é você que assegura a sua salvação, é Cristo Jesus. Jesus conhece suas fraquezas e se compadece de você. Em Jesus existe refúgio para os desanimados. Mas esses benefícios, essas bênçãos, são para os que estão em Cristo. Aí você me pergunta, tá bom, Henrique, mas se minha salvação não depende de mim, se tudo o que eu precisava Jesus fez, se eu não preciso mais sacrificar nada para ser salvo,
Qual é meu papel? Aonde entra a minha parte? Se são os méritos de Cristo que me salva, o que eu devo fazer? Hebreus 13:15, eu amo esse versículo. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Existem alguns shows de ímpios, tem aquele DVD lá, 1 milhão de pessoas, aquela perdição, cantam 12, 13, 14, 15 músicas, aí chega uma hora que o cantor decide cantar uma música gospel. Vamos cantar para Deus agora. Não está cantando a Deus. Olha o que o texto diz: por meio de Jesus. Só pode adorar a Deus quem está em Cristo, porque Cristo faz a mediação entre o povo e Deus. Até para você adorar, você precisa de Jesus Cristo, que está fazendo. Nós éramos inimigos de Deus. Fomos feitos filhos, e só podemos adorar a Deus por causa de Jesus, que nos dá acesso ao Pai. Até a sua adoração. A gente falou hoje, e a gente já vai encerrar, que são muitos anos, né, de equipe de louvor. Quanto, Vitor? 35, obrigado. 3 décadas e meia. E nessas 3 décadas e meia, a adoração só foi possível por causa de Jesus. Linda a festa, linda a gente celebrar. Tudo isso é muito bonito, mas isso aqui não é sobre nós, não é sobre a equipe de louvor. O convidado principal da festa é o sumo sacerdote. É aquele que dissipa o nosso desânimo, é aquele que nos fortalece. É aquele que exige de nós sacrifícios, mas de louvor. É aquele que exige de nós adoração. Não desanime. Mas se você desanimou, existe refúgio para os desanimados. Não olhe para trás. Eu vou orar. E depois o Marcos cantará uma canção. E você fique de pé e ofereça a Deus sacrifícios de louvor. Por causa de Jesus. Por meio de Cristo. Deus, nós não temos para onde ir. Só o Senhor. Só em Jesus, o Filho, existe palavras de vida eterna. O Senhor contempla as nossas lutas, os nossos desânimos. O Senhor contempla os problemas dos nossos lares que sugam as nossas energias. O Senhor contempla. O Senhor sabe dos nossos pecados ocultos, aqueles que nós escondemos do mundo. O Senhor sabe. O Senhor sabe do nosso desejo, por vezes, de parar. O Senhor sabe do desânimo, da frieza. Por isso, segura na mão do teu povo nesta noite, ó Pai. E obrigado, porque o Senhor nos deu Cristo Jesus, o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Obrigado, Pai. Que por vezes não vem a vitória, não vem a bênção, não vem a cura, não vem o dinheiro. Mas ninguém nos arrebatará das tuas mãos. Porque Cristo Jesus ofereceu o sacrifício último, suficiente, e pagou a nossa dívida. Por isso nós te adoramos nesta noite. Nos perdoa, Pai, pelo desânimo do nosso coração.
Nos perdoa pela nossa frieza, pelo nosso abatimento. Nos perdoa pela nossa espiritualidade falida. Obrigado, porque merecíamos a tua ira hoje. E o Senhor nos deu graça. O Senhor nos socorreu. Através da tua palavra e do teu Filho Cristo Jesus. Amém.